Ouvintes da Rádio Claretiano FM, você que nos acompanha neste canal, o estado de saúde do bispo emérito Dom Pedro Casaldaglia, ícone da luta pelos direitos humanos no Brasil, se agravou e ele será transferido do Hospital de São Félix do Araguaia para Batatais. E quem traz todos os detalhes, Padre Ronaldo Mazula, missionário claretiano. Padre. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes da Claretiano FM. Nós estamos, enquanto missionários claretianos, vivendo um momento, eu diria, difícil, mas também esperançador e um evento pascal. Porque este grande ícone da luta pelos direitos humanos, da defesa das minorias no Brasil, ele chega em nossa cidade de Batatais. Ele já esteve aqui em 95, 96, quando nós promovemos o encontro, já esteve outras vezes em Batatais, como grande conferencista, como um grande místico e homem de espiritualidade, e hoje ele chega aqui para cuidar de sua saúde. Ele está saindo de São Félix no avião UTI, deverá chegar na nossa querida Batatais em torno de 21 horas, e então amanhã será submetido a uma cirurgia respiratória, e depois, se Deus quiser, ele vai se recuperar. Dom Pedro tem 92 anos, ele já convive com Parkinson há vários anos, teve tuberculose, pneumonia, enfermidades que ele curou, mas ficaram sequelas. Nós acompanhamos inclusive na mídia hoje sobre a possível morte dele. Ele não morreu, né? Não, Dom Pedro, infelizmente, é um personagem conhecido mundialmente, talvez no Brasil não tanto. Hoje, Rodrigo, eu já recebi mensagens de quase todos os países da América Latina, do Canadá até a Argentina. Estou fazendo toda essa rede de contatos com os claretianos e outras instituições, da Espanha especialmente, e de vários lugares do Brasil. Dom Pedro, quem é ele, para que o nosso ouvinte possa entender? É um missionário claretiano, nasceu na Espanha, perto de Barcelona, na Catalunha, em 1928, de uma família de camponeses, então ele nasceu no campo. Quis ser missionário claretiano, ele trabalhou na Espanha como formador de futuros missionários, gostaria muito de ir para a África trabalhar nas missões, mas após o Concílio Vaticano II, quando muitas congregações da igreja se abriu mais para as missões e para uma presença mais efetiva nos países e regiões mais pobres, ele chegou no Brasil, enviado como missionário em 1968. Em 1971, ele foi nomeado prelado. Prelado é uma arquidiocese, uma diocese em formação, numa região que era muito difícil, era a região do Rio Araguaia, pegando quase um quarto do estado do Mato Grosso. Essa região era uma região de latifúndio, uma região onde ribeirinhos indígenas foram muitas vezes violentados, onde brancos mais pobres também foram desrespeitados em seus direitos. E Dom Pedro, configurando-se com o Cristo profeta, com o Cristo próximo daqueles que sofrem, ele, podemos assim dizer, comprou essa briga. Ele assumiu o compromisso de defender os direitos dos mais pobres e dos excluídos. Recorde, Rodrigo, 1968, o ano do AI-5. A ditadura militar no Brasil estava no seu auge, como também o projeto expansionista do governo militar. E é claro, muitas terras foram invadidas no Mato Grosso, Rondônia e várias outras regiões do Brasil, e os mais pobres muitas vezes foram vilipendiados, mortos, expulsos de suas terras. Eu, inclusive, numa das minhas idas a São Félix, fui quase que ameaçado por um fazendeiro, que dizia que por ser amigo de Dom Pedro eu não era bem-vindo na cidade. Primeira vez que eu estive nessa cidadezinha. Então, Dom Pedro, ele é um homem que teve a causa e o amor total, radical por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não esse Jesus Cristo intimista, que está distante, esse Jesus Cristo que está junto do povo. E nós ouvimos no Evangelho de domingo, na multiplicação dos pães, aqueles que foram à missa ou leram os textos, nós estamos em tempo de pandemia, poucas missas, mas online, a multiplicação dos pães. Mas esse texto é belíssimo, porque Pedro fez aquilo que Jesus fez. Jesus viu a multidão e se compadeceu. E o texto fala, ele teve compaixão por aquele povo. Ele teve um olhar sensível. Mas o olhar sensível de Jesus não ficou só nisso. Ele chega para os discípulos, como ele chegaria para você, Rodrigo, e para você, caro ouvinte, e pergunta, eles não têm o que comer. O que nós vamos fazer? Ele não dispensou aquele povo.
E Casaldáliga também fez isso. Ele foi ao encontro do povo. E Jesus, então, de 5 pães e 2 peixes, produziu o grande milagre. E Casaldáliga promoveu o grande milagre de promover no Brasil, juntamente com outros bispos, de modo especial na década de 70, padres, muitos foram mortos, ele foi ameaçado de morte várias vezes, tentaram matá-lo, mataram um companheiro dele, do lado dele, o padre João Bosco Penido Burnier, em 1976, Casaldáliga estava do lado dele, na cidade hoje, Ribeirão Cascalheira, na época Ribeirão Bonito, e ali onde está o chamado Santuário dos Mártires, ou seja, um homem que, como Jesus, viu o sofrimento do povo, foi ao seu encontro e articulou iniciativas de defesa dos direitos dos mais pobres. O que, infelizmente, no nosso país e no mundo todo, não é compreendido por grande parte dos católicos, cristãos e também outras pessoas. Nós precisamos pensar, como ele diz, um outro mundo possível. Um outro mundo possível e necessário, onde o amor, a paz e a justiça, sua grande causa, possam realmente se expandir por toda a humanidade. Há uma previsão de chegada já no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão, por volta das 8h30 da noite, padre? O voo teve algumas dificuldades em São Félix do Araguaia, mas na hora que eu vim para cá, o voo estava saindo de São Félix do Araguaia, são quase 2.000 quilômetros de distância, claro que avião um pouco menos, e em torno de 20, 30, ele deve estar chegando em Batatais, uma UTI móvel estará o esperando e ele virá para a UTI de Rio Claro. Por que de Batatais. Por que a escolha de Batatais, padre? Porque Batatais é uma cidade importante para nós claretianos, todos os ouvintes sabem os grandes projetos que nós temos aqui na área de educação, de saúde. É uma cidade acolhedora, nós temos um contato muito, muito intenso com a Santa Casa, com toda a direção desse grande, belo e acolhedor hospital. E também porque aqui nós temos especialistas que ele no momento precisa, pneumatologista, neurologista, geriatra, e também porque nós temos a Domus Claré. Então, se Deus quiser, ele ficará poucos dias no hospital e em seguida virá para Domus Claré e, se recuperar bem, também para a comunidade claretiana. Dom Pedro, ele participou de alguns filmes, de modo especial o primeiro, mais conhecido, Anel de Tucum, onde ele fala de todo o compromisso pela transformação sociopolítica, religiosa e econômica do Brasil e do mundo, e mais recentemente o filme Descalço sobre a Terra Vermelha, produzido por uma empresa de cinema da Espanha, foi transmitido em vários cinemas do Brasil, também no Canal Brasil, e se alguém quiser depois, Rodrigo, podemos disponibilizar. É um filme que conta um pouco da história do Brasil e da Igreja, várias passagens são feitas em Roma e também no Mato Grosso, onde ele viveu grande parte de sua vida. É um privilégio recebê-lo aqui, padre? Com certeza. Para nós, Dom Pedro Casaldáliga marca um momento da história da congregação claretiana. Nós tivemos claretianos perseguidos e mortos, o padre Royal Galhardo nas Filipinas, na América Central, muitos claretianos, e Pedro é esse homem que representa esse cristianismo comprometido com os mais pobres, comprometidos com os direitos humanos, com a luta pela paz e a justiça. Eu acredito que ele é um dos grandes ícones, não só da luta, mas da mística cristã. Quando a gente fala de mística, Rodrigo, a gente quer falar daquilo que é o compromisso, mais que compromisso, a identidade de um cristão que entra no mistério de Deus e como Jesus se encarna na história da humanidade. Um místico, um mestre de espiritualidade, escreveu várias obras, poeta, com um grande pintor claretiano, tem várias obras de pintura e de poesias espalhadas pelo Brasil, pela América e pela Europa. Então, um homem de Deus, mas um místico. E por que foi um homem de Deus? Ele conseguiu contemplar a Deus e a vontade de Deus. Contemplando tudo isso na realidade do nosso povo, ele se fez irmão dos mais pequenos, dos mais humildes, dos mais pobres, e por isso também foi perseguido. Mas também amado, reverenciado por cristãos, católicos, evangélicos, pessoas de boa vontade do mundo inteiro. Foi quase indicado para o Nobel da Paz, numa época, mas em função da sua saúde, isso não foi para frente, mas ele ganhou muitos prêmios, de modo especial na Europa e alguma coisa aqui no Brasil também. Um homem amado por todos nós missionários claretianos, respeitado no seu testemunho, viveu a pobreza e a radicalidade de um modo muito concreto. Quando chegou geladeira, ventilador, ele não quis nada disso na sua casa. A casa dele é uma casa de barro praticamente, de tijolo, sem reboco, sem pintura,
Escritura, um homem que viveu a humildade e a simplicidade, que merece ser conhecido por todos nós. A expectativa, então, da chegada e que ele tenha muita saúde em Batatais. Com certeza. Se recupere, né, padre? Peço que você e todos rezem por ele, para que ele suporte essa viagem de São Félix até Ribeirão Preto, depois a vinda para cá, que ele se recupere. É claro, ele já tinha um estado debilitado, ele tem 92 anos, em função do Parkinson ele já não fala quase nada, mas a sua presença já nos ilumina e traz essa mensagem de esperança e de paz. Algumas perguntas também que aconteceram nessa tarde, ele está com a Covid ou não? Não, né? Não. Tá. É uma região que tem poucos casos, ele está, graças a Deus, preservado, e o problema dele é uma pneumonia que gerou, né, um processo, uma inflamação pulmonar. Se Deus quiser, amanhã os ótimos médicos que nós temos em Batatais vão atendê-lo e vão, se Deus quiser, conseguir, né, fazer com que seu quadro melhore. Padre Ronaldo, obrigado pelas informações que fazem sempre a diferença do dia a dia das pessoas. Obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe, Deus abençoe os nossos ouvintes, e peço, né, com toda a humildade, rezem por este nosso irmão, Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, missionário claretiano, homem que doou a sua vida ao povo brasileiro.